Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Daniel. Bora lá? A Ti, Senhor, nós damos graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, que se renovou mais uma manhã em nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é incrível. Deus de glória, Deus maravilhoso. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, que é e que há de vir. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, Pai querido. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. O Senhor é o único digno de ser louvado, exaltado e adorado. O Senhor é maravilhoso e nós nos rendemos a ti, Pai. A ti damos glória, a ti damos toda a graça, Senhor. Em ti derramamos todo o louvor. Que o seu nome seja sempre exaltado e glorificado através das nossas vidas. Nós te amamos, Pai, e não sabemos mais viver sem a tua presença, Pai. Venha, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Seja derramando, Deus, a sua graça sobre nós, da sua misericórdia sobre nós, para que possamos viver, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra, compreender tudo que o Senhor tem preparado para nós. Que ao ler e estudar o livro de Daniel, Senhor, nós possamos compreender o que o Senhor quis dizer para ele naquela época e o que o Senhor tem para nós hoje, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui presente. O Senhor sabe, Pai, o desejo do coração de cada um e também o anseio, as dificuldades de cada um, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, abençoando, derramando da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, mas que a sua vontade ela seja sempre soberana, Senhor, sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, Senhor. Te peço também pela nossa nação, Pai, que o Senhor esteja abençoando o Brasil, que as promessas de avivamento do Senhor venham a se cumprir sobre as nossas nações, sobre a nossa nação, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Deus. E um clamor que eu sempre te peço, não nos deixe de fora do movimento que o Senhor está fazendo, Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo, para que possamos ver e compreender tudo que o Senhor está preparando para esses dias, e que a gente possa estar inserido dentro deste movimento, Pai, para que possamos participar junto contigo de tudo isso, Deus, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossos governantes, que o Senhor seja com todos aqueles que estão lá, Senhor, na frente, lutando por um país melhor, Deus. Que o Senhor esteja derramando, Pai, da sua graça, do seu amor, da sua justiça sobre todos, Pai. Desperta, Deus, a tua igreja, desperta os teus líderes, principalmente, Pai, que eles possam ver tudo que o Senhor tem feito e preparado para esses dias, que aumente, Deus, o desejo de conhecer-te verdadeiramente dentro da igreja brasileira, Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja honrado e que este avivamento, Pai, prometido sobre a nação brasileira aconteça para a glória do teu santo nome, Pai, para que o seu nome seja proclamado e levado a todas as nações. Te peço também por Jerusalém, traga paz para aquela nação, traga um renovo para aquela nação, que teu Espírito possa estar ministrando no coração daquele povo e que o coração deles venha se tornar um coração quebrantado, um coração cheio do teu Espírito, ao ponto de, da transformação dele, transformar outras nações, Senhor, e
que eles reconheçam Jesus como Messias, para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, para que a gente possa ver a sua volta através de todo este reconhecimento, Senhor. Nós te desejamos, Pai, e nós desejamos a sua volta, desejamos o teu reino aqui nessa terra, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Nos ensina a perdoar, Senhor, aqueles que nos perseguem, nos ensina a perdoar aqueles que de alguma maneira nos magoou. Nos ensina, Senhor, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos deixam chateados, Senhor. E perdoa também os nossos pecados, Pai. Obrigado por tudo. Que o seu nome seja louvado, que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, dona Neide. Bom dia. Bom dia, Neide. Bom dia. Bom dia. Ô, Vanusa, bom dia. Saudade. Bom dia. Saudade, Neide. Então vamos lá. A gente está lendo um livro de Daniel. E a gente já leu os 4 primeiros capítulos, então a gente viu Daniel sendo levado para o cativeiro, o rei Nabucodonosor escolhendo aqueles que seriam sábios para estar no seu trono. Um detalhe que muitas vezes a gente perde ali, Daniel e seus companheiros provavelmente foram eunucos, né? Por estarem na corte do rei, isso era tradição, era normal, e por eles serem jovens, e por Daniel ser mestre deles ainda por cima, era com certeza. E a gente vê que na história de Daniel não há linhagem, não fala sobre seus filhos. Então a gente vê Daniel também sendo ousado, e ainda quando jovem. Depois a gente vê Daniel revelando o sonho do rei Nabucodonosor e mostrando para o rei que aquele sonho tinha a ver com o futuro do próprio rei e com o nosso futuro também. A gente já passou por a maioria daquela estátua, mas os 10 dedos ainda estão por vir, eles ainda não aconteceram. Depois disso, a gente tem os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se ajoelhando diante de Deus, mostrando o quanto Deus é poderoso, o quanto ele é maravilhoso, e se entregando verdadeiramente a Deus, não importando o que acontecesse. Se eles viessem a morrer ou não, não importava. O importante é que a vida deles era entregue ao Senhor. E aí depois no capítulo 4 a gente tem um outro sonho do rei Nabucodonosor. Muito tempo se passou, algumas décadas, e o rei esqueceu-se de quem era Deus e começou a se achar o soberano sobre todas as coisas, e Deus mostrou para ele quem ele era e o colocou no lugar, através de novo de um sonho. Dessa vez ele já confiante em Daniel, ele conta o sonho. Daniel não precisa nem revelar o sonho, né, como na primeira vez. Mas ao interpretar o sonho, tanto o rei como Daniel ficam aterrorizados. Mas, infelizmente, o rei não ouve Daniel e também continua com a sua soberba e com a sua arrogância, ao ponto do sonho acontecer depois de 12 meses. E aí o rei Nabucodonosor fica por 7 tempos nesse período de, vamos dizer-se, loucuras, né? E depois, um belo dia, ele desperta e volta adorando e honrando e glorificando ao Deus vivo. E agora a gente vai entrar no capítulo 5. O capítulo 5 já se passou-se mais tempo ainda. Às vezes a gente não se prende a isso, porque a gente faz uma leitura, uma narrativa, né? Acaba lendo assim, atropelado. Mas o tempo aqui já passou. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, Nabucodonosor morreu em 562 e este rei Belsazar é regente no ano de 539
Então, outros reis, depois de Nabucodonosor, assumiram o trono e morreram muito rápido. Então, teve um processo de sucessão e de assassinatos também, não só com o povo de Israel, né, que a gente conhece na história de reis, mas também com os outros reinados. Então, a gente tem aqui várias coisas acontecendo até chegar nesse rei Balsazar. E aí, eu estava fazendo um estudo ontem, é provável que Daniel, na época deste rei, já tinha perto dos seus 87 anos. E este rei aqui era um rei jovem, de apenas seus 30, 36 anos. Então, a gente vai ver agora este rei, que foi o último rei babilônico, assumindo o trono e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Como eu sempre estou lendo, se alguém quiser ler, fique à vontade aí, conforme for, eu vou interrompendo, só para a gente variar um pouquinho. Vou ler então. Por favor. O banquete de Belsazar. A escrita na parede. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas no templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Só um pouquinho. Então vamos lá. A gente tem a primeira situação aqui acontecendo. E só finalizando, então, eles bebiam do vinho e louvavam ao Deus, outro Deus, né? De prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então a gente tem aqui o rei dando uma festa, dando um banquete para 1000 de seus nobres. A gente vai perceber mais para frente que Daniel não estava nesta festa. E com a bebedeira deles, Belsazar, ele deu a ordem para que buscasse os utensílios que eles tinham tomado do templo de Jerusalém. Então, Deus tinha permitido que Nabucodonosor levasse algumas coisas do templo. E ali, neste momento, este jovem, fazendo a sua festa, e provavelmente já nesse ponto alto, vai saber como que estava essa festa neste momento, manda buscar esses utensílios que eram do templo. Então, se a gente trazer para a cultura judaica, esses utensílios eles eram sagrados. Esses utensílios não eram usados para qualquer coisa, e sim para a adoração no templo. Então, provavelmente eram objetos usados só pelos sacerdotes, só pelos sumos sacerdotes, às vezes até objeto que era usado para levar a oferta diante da arca do Senhor, diante do Senhor, né? Então ele já está cometendo este erro, porque além dele levar tudo isso, eles louvavam outros deuses com os utensílios do Senhor. Pode continuar, Fabiana. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Então,
a gente tem agora a visão. Isso é interessante, né? Que já não é nem um sonho, né? O rei Belsazar está tendo uma visão, e eu acredito que todos estão vendo a mesma coisa. E a visão ela é tão assim assustadora ao ponto dos seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam. Então a visão era tão assustadora que ele quase se prostrou ao chão com aquela visão daquela mão escrevendo na parede. Cara, você imagina isso? A gente não tem noção do que é isso, mas às vezes dá vontade de sair correndo. Assustador, né? Já pensou? Todo mundo numa festa, bebendo, né? De repente, uma mão escrevendo na parede. Aliás, essa mão é uma figura de linguagem, né? Claro, né? Porque era a própria mão de Deus, né? Eu consigo imaginar isso aqui agora falando aqui. Eu lembro de próprio Moisés, né? Moisés experimentou isso, né? Porque a primeira tábua escrita com as leis foi escrita pelo próprio Deus. Então a gente está vendo aqui de novo Deus escrevendo ali na parede algo para aquele rei que estava causando algo muito louco ali, né? E aí ele faz uma promessa, ele manda chamar todo mundo, os seus encantadores, astrólogos e adivinhos, e os sábios da Babilônia. Então, tipo assim, essas pessoas não estavam participando da festa dele, para interpretar o que estava sendo escrito ali, e ele falou, olha, quem conseguir será o terceiro em importância no governo, no meu governo. Pode continuar, por favor, versículo 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Olha que interessante. Então, o próprio rei não conhecia Daniel. E mesmo Daniel, provavelmente ele ainda ele tinha o cargo aqui como o chefe dos magos. Eu costumo brincar que Daniel era o mestre dos magos. Ele era o cara ali que coordenava tudo aquilo. E aí, por isso que eu falei esses dias atrás, que quando os três reis magos, que não eram reis, na verdade, né? Os três magos chegam diante de Jesus com os seus utensílios ali para presentear ao rei, eles foram guiados por uma estrela, astrólogos, entende? Então eles eram magos e astrólogos que vieram do Oriente. Então provavelmente eles eram discípulo do discípulo do discípulo de Daniel, porque querendo ou não se passaram mais de 400 anos. Então o que Daniel ensinou aqui ficou. E aquele povo, depois de 400 anos, vai buscar e abençoar o rei Jesus. Olha que massa, né? Mas então aqui a gente tem o rei Daniel, já na sua velhice, né? Com seus 87 anos. Nessa época, já 87 anos já era velho, não era igual Moisés com 120 no vigor da sua idade. Já tinha passado 23 anos da morte do rei Nabucodonosor. Você fez a conta aí? Deu 23? De 62 para 39. Então, Daniel já era idoso,
perto dos seus 87 anos. Então ele não estava na festa, ele provavelmente, quando os sábios e os astrólogos foram chamados e não conseguiram ler, ele não foi, provavelmente ele estava na sua casa dormindo, porque está dando uma festa, provavelmente era à noite, ou não também, né? Vai saber quantos dias durou essa festa. Mas a gente tem aqui, então, a avó que ele chama aqui, a rainha mãe. Então, ela é a rainha mãe de Belsazar. Só que muitas gerações se passaram de reis. Então, a gente não pode dizer que ela era a mulher de Nabucodonosor. E sim, ela podia ser até neta. Ou neta não, sei lá, ela tinha o conhecimento do rei, por ela ser mais velha. Pode ser que ela seja até, sei lá, a Bíblia não explica quem ela era. Vocês conseguiram achar algum lugar? Referência provável, a rainha mãe. Uma vez que a pessoa de Belsazar já estava presente, além do mais, a rainha em questão recordava vividamente o reinado de Nabucodonosor. Pergunta pro Diego que tem a Bíblia. Eu estou aqui também. Trata-se talvez de Abinagupe, mãe de Nabonido, conhecido a partir de registros históricos extrabíblicos. Então, pode ser que ela tenha sido mãe de algum dos outros reis que foram reis depois de Nabucodonosor, né? Mas os sábios, voltando, eles não conseguiram, então, interpretar a escrita na parede. E este fato produziu ainda mais medo no rei. E a incapacidade de interpretar a mensagem a torna ainda mais ameaçadora. E aí, então, a gente vai começar a ver, assim, a rainha-mãe manda chamar Daniel, e aí o rei fala, então, traga Daniel aqui para ver se ele interpreta essa escrita. Versículo 13, Fabiano. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então a gente tem aqui Daniel sendo levado na presença do rei. E olha que massa isso. Você já pensou você estar na presença do rei e o rei chegar em você e falar assim: eu sei que você é um iluminado e tem inteligência e uma sabedoria fora do comum? Assim Daniel era reconhecido como uma pessoa inteligente, com sabedoria fora do comum e abençoado por Deus. Lógico, o rei aqui ele não vai saber entender sobre o Deus vivo, mas ele coloca sobre que os espíritos do Deus estão sobre você. Então, ele tinha esse entendimento de que, vamos trazer para a linguagem dele, que os deuses abençoavam e cuidavam de Daniel, sem saber que, na verdade, quem era sobre Daniel era o Deus vivo, né? O Deus de Judá, o Deus verdadeiro. E seguindo a sugestão, então, da rainha, Belsazar faz com que Daniel fosse trazido à sua presença. E o rei aparentemente menosprezou Daniel, referindo-se a ele como um dos exilados de Judá. Olha esse comentário que interessante. Então, tipo assim, cara, você foi um dos escravos capturados, você, tipo assim, nem nasceu babilônico, né? Mas me falaram que os espíritos te abençoam, né? Então, se você for capaz de ler as inscrições e me disser o que significa, o que elas estão trazendo, eu vou te colocar como terceiro de importância no meu governo. E aí a gente vai ter, então, Daniel fazendo essa interpretação. Versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei:
podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca poder a quem ele quer. Então a gente tem aqui Daniel dando um breve relato para esse rei jovem que provavelmente não conheceu essa história, porque lembra que a gente, quando leu isso, o rei ficou isolado, poucas pessoas provavelmente conheceram essa história, viram o que o Deus Altíssimo fez sobre o reino dele, e aí a gente tem então Daniel explicando isso a Belsassar. Olha, o rei Nabucodonosor teve grande glória, conquistou vários terrenos, tudo que ele fez, ele era promovido, tudo que ele mandava poupar era poupado, que ele mandava promover era promovido, quem ele mandava matar, matavam. Mas chegou um momento que ele foi orgulhoso. E Deus não se orgulhou disso, Deus mandou castigá-lo. E aí ele foi expulso do meio dos homens e a sua mente uma de um animal. Então a gente vê aqui Daniel explicando para Belsassar a capacidade de Deus, né? Em sua resposta, Daniel resume a aliança de Deus com o antecessor de Belsassar, Nabucodonosor. Ele falou sobre as lições que Nabucodonosor havia aprendido com a sabedoria de Deus. Então, Nabucodonosor precisou passar por algo para que aquilo acontecesse, né? Bom dia, Vanderlei. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Então, a gente tem ali Daniel. Agora a gente vai entrar numa parte que imagina Daniel com ousadia interpretando o que está escrito na parede, né? Aquela visão ali. E, cara, Daniel com 87 anos diante de um rei bêbado, com medo, ele ainda age com toda a autoridade. Então ele explica quem foi Nabucodonosor, o que o Deus vivo, que é o Deus que Daniel serve, fez com o rei para trazê-lo de volta à coerência, e agora ele vai fazer o mesmo com ele. Olha o que a bebida faz. Né? Vai vendo, vai vendo. Vamos lá, Fabiana, capítulo 5, versículo 22. Mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou
dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, ou Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, a gente tem aqui, então, Daniel interpretando o que estava escrito. E a gente descobre que estava escrito que era Mene, Mene, Tekel Parsim, ou Mene, Mene, Tekel Pérez, né? Como a gente tem aqui na outra tradução. Então, pelo rei desonrar o Deus vivo, e aí mesmo o conhecendo e sabendo, ouvindo, né? A gente volta lá à história de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, e agora infelizmente, Belsazar está conhecendo o Deus vivo de vê-lo, né? E de se assustar. A gente tem aqui algo não muito agradável para se ouvir, né? Então a gente tem ali Deus contando os dias do teu reino e determinando o seu fim. E aí foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. O que é interessante aqui, se a gente parar para pensar um pouquinho da história que já está terminando, Babilônia estava num cerco. Os medos e os persas já estavam cercando Babilônia. Então, tipo assim, meio que eles já estavam em guerra. E mesmo assim o rei estava dando uma festa. Por quê? As muralhas de Babilônia, segundo a história, elas eram tão espessas que você conseguiria correr com 6 carros de guerra em cima dela. Então, tipo assim, cara, é impossível eles invadirem o meu reinado. Não é provável que eles invadam. Mas Deus determinou já isso, e quando Deus faz isso, cara, ele entrega quem ele quer na mão de quem ele quer. A gente tem essa história do rei Joaquim sendo entregue na mão do rei da Babilônia. Se Deus não quisesse, não permitisse, isso não aconteceria. Assim como a gente também tem os outros reis do lado de Israel acontecendo a mesma coisa. Deus os entregando, por quê? Por causa dos seus pecados e da sua desobediência. Então a gente tem aqui este rei cercado pelos medos e pelos persas. Lembra que quando a gente viu o sonho do rei Nabucodonosor, a parte de prata era uma estátua com 2 braços? Então a gente vê aqui que o próximo reino será 2 reinos e não um só. E aqui já deixa bem claro que são os medos e persas. Então são 2 nações que se juntaram e conquistaram vários reinos. Pode continuar, Fabiana. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, Daniel não teve nem tempo de usar a capa, né? Apesar que ele falou para o rei que não precisaria, mas olha como a palavra de Deus é. No mesmo momento em que Belsazar tem a visão, tem ali a mão de Deus escrevendo ali, ele também é morto. Então é bem interessante porque se a gente pega ali a loucura do rei Nabucodonosor, ela levou 12 anos para acontecer, 12 meses para acontecer. E já nessa ocasião foi meio que imediatamente. Porque eu acredito que a desonra que Belsazar fez por usar os utensílios do templo, que eram considerados utensílios sagrados, taças do templo sagradas, para se embebedar, Deus veio com um castigo com a mão sobre ele, pesada. E Deus... Tá cortando. É a minha internet? Não sei. E Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. E foi muito imediato.
E, tipo assim, eu não tenho aqui agora de mão, mas foi muito rápido a sua posse, como todos os outros reinos, né? Nabucodonosor reinou por muito tempo. E a gente vê aqui, então, os outros reis reinando por muito pouco tempo, né? E aí, o que o Senhor prometeu e escreveu na parede acontece na mesma noite, porque Belsazar, ele foi morto por Dário. E sabe como que eles entraram? Estava dando uma estudada. Eles estavam cercando a Babilônia, né? O rei estava tranquilo, porque ele tinha um estoque de comida que ele podia suportar um cerco de 20 anos. Então, tipo assim, cara, ele estava tranquilo. Quem que ia conseguir passar pela muralha? Ninguém. E mesmo que eles fiquem por muito tempo aí, a gente tem um estoque de comida por 20 anos. Então, o cerco ele tem dois detalhes. O primeiro deles é, se a cidade não estiver preparada, você a vence pela fome e pelo cansaço, sem batalha. Mas se a cidade estiver preparada para aquilo, na verdade, quem vence é a cidade, porque, na verdade, quem fica sem comida e sem recurso é o cerco. Então, o rei da Babilônia, Belsazar, ele falou, cara, eles podem ficar o quanto tempo eles quiserem. Eu tenho sustento para 20 anos. Eles não vão aguentar ficar durante 20 anos. Mas o rei Dario, sei lá, ele entra pelo, se eu não me engano, agora acho que era o Jordão que cortava a cidade. Por baixo, né, era a água que entregava a cidade. E ele usa a estratégia e ele entra pelo rio. Ele entra por baixo da cidade e eles invadem a cidade por onde por onde não havia defesa. E se a gente parar para estudar a história da Babilônia, quando ela conquista também como que é o nome do reino? Que é o reino que é da tribo de Esaú. Esqueci o nome do reino. Mas eles ficavam numa montanha. Então, quando você tem a estratégia, quem já leu ali esqueci o nome do livro. Mas quando você está no topo de uma montanha, é muito difícil de você ser atacado, porque você está sempre vendo seus inimigos vindo. E a defesa deles era muito simples, porque só tinha um acesso. E a costa do seu reino era um penhasco, um desfiladeiro. Então, aquele acesso para eles, jogavam pedras, jogavam qualquer coisa, eles venciam qualquer pessoa que tentavam invadir o seu reino. Mas a Babilônia usou de estratégias, não sei se vindo de Deus, provavelmente, ou de sabedoria deles, mas eles escalaram a montanha por trás, onde não havia defesa, porque não era necessária. E assim eles invadiram aquele reino e também o conquistou. Por que eu falo que Deus permitiu? Porque quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles também atacaram. E tipo assim, e é o povo, agora não consigo lembrar o nome deles, mas é o povo que Deus tinha falado para Israel não atacar, porque eles eram irmãos. E eles, aproveitando da desgraça de Israel, atacaram Jerusalém também. E com isso, foram castigados e eliminados pelos babilônios. Então, Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, pode terminar. Não, então, e a gente tem aqui a Babilônia acontecendo a mesma coisa, por uma estratégia de guerra, por uma abertura no seu reino. O rei invade e mata o rei Belsazar naquela mesma noite, e Dario se torna rei da Babilônia aos 62 anos. Dario era parente dele? De quem? Do Belsazar? Não, É outro reino. Uhum. Agora a gente vai entrar em outro reinado. Agora é o reinado dos medos e persas. Tudo isso aconteceu por profanação das coisas sagradas, né?
eles não tivessem tocado, assim, eu gosto de ver esse texto como, assim, a noite da prestação de conta do rei, né? Quando eu comento, assim, de bebida, eu falo, assim, que a bebida, a embriaguez, né, ela abre muitas portas. Então, às vezes a gente fala, não sei, eu falo assim, nem pouquinho, nem pocão, ela tá abrindo portas, é como se... E a pessoa que se entrega à embriaguez, ela começa a soltar os freios. Aí, soltando os freios, né, de uma decadência moral ali, e Dario não conquista Babilônia com armas, né? E é interessante, né? Essa questão da bebida, ela é muito individual. Então, mas aí o que acontece? Enquanto a gente vê aqui que eles estavam mexendo lá, profanando coisas sagradas, a gente pode trazer para nós como assim o vaso santo. Nós somos um vaso, né? Então, todas as vezes que nós usamos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para um outro propósito, que não seja para a glória de Deus, nós estamos profanando o vaso santo do Senhor. Eu estou mexendo com uma coisa santa, que não é meu. Esse corpo não é meu. Foi feito para a glória de Deus. Então, a idolatria, ela provoca a ira de Deus contra toda a impiedade com os homens. Então, não é porque foi lá, pegou alguma coisa sagrada. Ele já está... Você pode trazer e usar para você aí nesse ponto. Essa é a minha visão. Porque... Pode falar. Não. Pode falar, Ney. Pode concluir, perdão. Concluir. Eu estava aqui buscando alguns estudos sobre esse versículo, esse capítulo, né? Porque fica algumas coisas, a gente fica assim, será? Por que será, né? Uhum. Aí eu estava vendo aqui que tem um estudo que ele fala especificamente sobre esse versículo que acabou de ler, né? Uhum. E fala aqui, ó, na verdade, Belsazar era filho de Nabonido, Uhum. e tem sido aceito que sua mãe era Nitróclis, filha de Nabucodonosor. Aí ele fala assim, se essa sugestão estiver correta, então é possível que Nitróclis seja a mãe rainha que aparece mencionada no versículo 5, né? Mas aí ele fala... Nitrópole? Nitócris. Ela era filha de Nabucodonosor, que é a mãe de Belsazar. E aí ele fala, mais interessante, sobre o governo dele, né? Porque, apesar do texto bíblico chamá-lo de rei, ele não reinava sozinho. Fala que, pois o seu governo era de regime de corregência com o seu pai. Ele estava ali porque o pai estava viajando, né? Seu pai, Nabonido. Essa informação foi confirmada por vários documentos babilônicos que foram encontrados onde seu nome aparece ligado ao do seu pai na divisão do trono. Existem muitas tábuas escritas na Babilônia que fazem referência tanto a Nabonido quanto a Belsazar, como príncipe coroado. Algumas delas relatam que Nabonido permaneceu durante um longo tempo afastado da cidade da Babilônia. Aí ele dá até um exemplo, né? A Crônicas de Nabonido informa que Belsazar recebeu a autoridade do governo sobre o exército e o reino aproximadamente 556 a.C., enquanto seu pai fazia campanha na região da Arábia Central, onde teria permanecido ali por 10 anos. Então, ele assumiu porque o pai dele se ausentou. Então, ele era rei, mas ele não era, vamos dizer assim, um rei soberano, um rei absoluto, né? Era um regime de, vamos dizer assim, concordância. Era o pai e ele reinando naquele momento ali. E aí fala assim o relato de Daniel 5 está correto, se referia a Belsazar como um rei governante na cidade da Babilônia, porque o pai dele estava ausente. Então, como o pai não estava, ele assumiu ali o encargo de reinado, né?
Então, quando Daniel estabeleceu datas sobre o período do reinado de Belsazar, no capítulo 7 e 8 do seu livro, é possível que ele já esteja considerando exatamente esse período de corregência. Aqui fala, né? Então, ele estava ali, por isso até que ele era muito novo, e ele não sabia as histórias de Nabucodonosor, porque ele estava ali, mas o reinado mesmo, vamos dizer assim, era do pai. Como o pai se ausentou, ele, como, vamos dizer, príncipe, ficou ali assumindo, vamos dizer, né, pelo que a gente entende aqui, assumindo o papel. Só que a inexperiência, né, fez fazer o que ele fez, e teve as consequências que teve. E aí fala mais, achei interessante. Eu vejo Belsazar assim, sabe? Vejo Belsazar assim. É pela inexperiência mesmo, né? É aquele adolescente já quase entrando na juventude, ou mesmo na juventude. Que é emancipado, né? O pai viaja, né? Beleza. Hoje em dia o pai viaja, ele fala, opa, vou dar uma festona em casa. Entendeu? Regrada muita bebida, é a moda outras agora, coisas, né? Eu vou assim, agora Eles o meu cantam, momento. os velhos estão viajando. E aí, meu amigo, deu ruim porque baixou a polícia, né? Então eu vejo bem assim, Belsazar, imprudência, sem conhecimento nenhum, e deu no que deu. Ó, eu tenho aqui... Só para completar a fala da Neide, né? É por isso que ele aqui, quando ele decreta lá, ele fala assim, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro e será o terceiro em importância no governo do reino. Terceiro, por quê? Porque primeiro era o pai dele, depois ele, e aí sim viria aquele que revelasse a inscrição. E pode ser por isso também que Daniel nem foi lá quando foi chamado os sábios. E aqui ainda fala mais que o pai dele não assumiu após a morte dele, porque ele voltou bem depois para o Império. Então, tipo assim, aqui fala, foi esse, fala assim, nos documentários históricos da Babilônica, que fazem referência à queda da Babilônia perante o exército de Ciro, relatam apenas que o rei morreu em 539 a.C. Nabonido não foi esse rei, pois ele retornou posteriormente à Babilônia, após o Império Medo-Persa, né? Já ter conquistado e acabou sendo preso. Então, o pai dele voltou só bem depois, e aí por isso que não foi ele o rei morto, porque ele voltou bem depois. Logo, o rei morto, em 53, claramente foi Belsazar. Ou seja, o filho dele morreu por conta disso, e ele não morreu porque ele não estava ali presente. Mas depois ele foi preso, né? Ó, que interessante. Eu tenho aqui datas dos reis babilônicos de acordo com o Museu Britânico. Antes de Nabucodonosor, lembra que Babilônia já tinha perdido a batalha para o Egito e para a Síria, na verdade, né? Então, Babilônia já tentou uma vez invadir e não deu conta, perdeu. E aí depois ele se ajunta com o Egito e vence a Síria. Então, Nabucodonosor II, que é o que a gente conhece a história, ele reinou por 43 anos, de 604 a.C. até 562. Depois dele, assumiu Evil-Merodach, ou sei lá, Marduk, que reinou por apenas 2 anos. E depois dele, assumiu Neriglissar, que reinou por apenas 4 anos. E depois assumiu Labash-Marduk, que não reinou nem por 1 ano, foi morto antes. E aí, quando a gente chega aqui em Belsazar e Nabonido, tá aqui os dois nomes, realmente, falando dessa história que você acabou de contar, né? Que Belsazar, na verdade, ele era um corregente do seu pai, né? Seu pai foi para a batalha e ele ficou ali governando. E eles governaram por 17 anos. Então, de Nabucodonosor até a invasão dos Medo, foram 23 anos. Então,
passaram-se alguns reis que não duraram quase nada, mas o reino de Nabonido já estava durando há 17 anos. Então, provavelmente, o que Belsazar fez aqui foi algo assim muito... Provavelmente ele era regente daquele reino ali por pouco tempo, né? Que seu pai provavelmente tinha saído em batalha, como você disse. Ficou 10 anos fora. 10 anos fora. Cara. Exatamente. Mas aqui o que eu vejo nesse versículo? Duas coisas. Não se deve juntar o sagrado com o profano, né? O inexperiente, ele vai tomar atitudes e decisões não coerentes com o que deveria tomar. Então, a imaturidade leva as pessoas a tomar decisões erradas. E quando eu falo imaturidade, eu não falo a imaturidade física, mas a imaturidade espiritual. Porque é isso que a gente observa aqui. Quando ele mandou buscar os utensílios, ou seja, as taças, né? Vamos dizer, para poder usar numa festa profana, ele quis juntar ali o santo, vamos dizer assim, o sagrado com o profano. Aí ali já começou, né? E a atitude imatura mesmo, de ser posto num lugar onde, de repente, não estava preparado para isso. Então, as pessoas, quando é colocada nos lugares que ainda não estão preparadas, ela vai tomar atitudes e decisões que vai prejudicar. Porque não é para estar ali. Ali não é o lugar para a pessoa ainda estar, vamos dizer assim, né? E aí a gente percebe isso aqui. E aí a gente vê também dois comparativos. Quando você mistura o santo com o profano, né, que é ele querer colocar as coisas do santuário naquela festa que ele estava fazendo, e depois quando a gente vê a atitude de Daniel, recusando também vamos dizer, as iguarias, né, os presentes, porque de repente vou encher os olhos dele e com isso ele vai me trazer algo que vai me trazer paz ao meu coração. Não, eu não quero, mas eu vou te revelar o que tem que ser revelado. Mas para isso eu não quero ser pago. Mas aqui, Neide, ele não pecou por ignorância, né? Já era uma rebeldia, né? Eu vejo assim, imaturidade espiritual, vamos dizer assim, porque ele não sabia dos acontecimentos anteriores. Ninguém discipulou, ninguém ensinou. Tanto que ele soube de Nabucodonosor quando Daniel relatou. Você acha que se ele tivesse, ele fosse conhecedor do que já tinha acontecido, você acha que ele teria essa atitude? Eu acredito que provavelmente não, né? Eu acho também que foi um pouco de soberba, arrogância dele, porque ele sabia dos utensílios que estavam lá guardados, eu acredito que estavam assim, como foi espólio de guerra, né? Estava mais assim, para ser exibido mesmo, das conquistas que os povos Então eu posso usar, né? Não tem mal algum. E aí ele estava lá Mas mesmo, qual que é o falando, já que eu estou aqui, significado, né? vamos utilizar, vamos usar. Ninguém usa, eu vou usar. Entendeu? Mas Então, eu não sei o significado a fundo disso. A gente vê um exemplo claramente dessa questão da imaturidade quando os filhos de Arão entram no fogo e acendem o incenso. Entra no templo e acende o incenso. Né? Acende o fogo. Eles não poderiam fazer isso. Gente, mas será que ele não sabia que não eram todos que podiam entrar, que podia tocar? Não, é o que eu estou falando aí, é diferente. Eles sabiam, mas eles não poderiam acender o fogo, né? Mas mesmo assim, no momento ali fizeram. Aqui no caso, não. Tanto que quem que relatou todo o acontecimento para esse menino foi Daniel. Eu acho também que foi parte da arrogância dele também, porque ele sabia, espólio de guerra, ele sabia que estava lá, eu acho que era mais assim, para ser apreciado, entende? Assim, e aí ele aproveitou a ocasião, que ele estava lá bebendo, e falou assim, ninguém usa, eu vou usar, então, esses utensílios aí, agora eu estou na área, eu vou usar. E no caso lá dos filhos de Arão, eles também estavam bêbados. Eles também tinham passado do limite. E é bem interessante que quando eles morrem, Deus fala para Arão não ir lá. Porque se ele for lá, ele também vai morrer. Porque não era o momento dele entrar lá. E Arão tem que aguentar e ficar na dele ali. Viu? Você vê que se ele tivesse sóbrio, eles não iam passar do limite. Bem provável. Bem provável. Mas aí a gente volta para a palavra, né, cara? A palavra sempre fala, né? Não mistura
a bebida, né? Não toma bebida fermentada, bebida misturada, porque algumas consequências pode haver. A gente tem a própria história de Noé, né? Que bebeu demais e a gente, na verdade, não sabe o que realmente aconteceu, né? Existem várias histórias, mas que causou toda aquela desgraça para Canaã, ou para Cã, na verdade, naquela época. Mas, trazendo para o nosso contexto, precisamos estar atento para as coisas de Deus. E hoje, o que a gente tem de sagrado é o Espírito Santo dentro de nós. Nosso corpo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Hoje não existe mais o templo, não existe mais a arca. O Espírito Santo, ele habita em nós. E ele realmente habita em nós? Você tem permitido que ele esteja com você? Ou você... profanar esse templo, não? E olha que interessante. E não é ele que se afasta de você, é você que se afasta dele. Isso. Se você não tem relacionamento com ele, ele está ali, esperando que você volte a despertar, a ter aquele relacionamento com ele, né? E às vezes a gente se afasta e não tem esse relacionamento. Então precisamos pegar o que é santo hoje para nós, que é o Espírito Santo dentro de nós, e honrá-lo e fazer o que é melhor. E quanto mais intimidade temos, mais essas coisas a gente para de buscar. Hein, Beth, quando você falou da profanação do templo, aí a gente também entra em outras questões, né? Você falou da bebida, que profana o templo do Senhor. Aí a gente tem a questão também de tatuagem, de piercings. Aí nós vamos, né? Pode haver divergência de pensamento. Fica amplo, né? E dá uma polêmica, né? Pois é. Não vou nem entrar nesse assunto. É verdade. Você vê que no versículo 12 aqui, quando fala assim, ó, por quanto se achou neste Daniel, né? Ô, Neide, só um pouquinho. Tem uma pessoa deitada lá no quarto e falou que quer usar brinco. E daí, Éder? Vai ficar lindo. Se ele colocar, eu coloco também. Ah, ele quer peruca também. Eu não tô perto igual o seu. Vai, Neide. Tá, Neide, desculpa, Neide. No 12 fala assim, né? Por quanto se achou neste Daniel. Aí na outra versão tá este homem Daniel, mas deixa bem claro neste, né? Porque poderia haver outros. Um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Você vê que nesse versículo aqui fala todas as qualidades, todo o conhecimento, tudo que Daniel possui, né? Mas quando Daniel chega na presença dele, qual que é a dúvida? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel, és tu? Pergunta, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ou seja, ele queria ter a certeza que estava diante dele o verdadeiro Daniel, que tinha essas qualidades que no 12 especificou. Gente, que coisa linda. Se você ser conhecido por um espírito excelente. Mas para pensar que o próprio moleque não conhecia Daniel. Por isso que a pergunta, quem és tu mesmo? Então, aqui a gente vê totalmente uma pessoa imatura, inexperiente, ocupando um lugar que não deveria estar. E aí, ó, tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses, olha só, ele atribui o conhecimento ao espírito dos deuses, não a um deus. Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha a luz e o entendimento excelente de sabedoria. Ele falou, tenho ouvido, mas ele tinha acabado de ouvir a rainha mãe falar.
Porque ela que falou para ele quem que era, porque ali vinha um homem, tal, que era de espírito dos deuses, tal. Você vê como que é a conversa? Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esses escritos e me fizerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação dessas palavras. Ou seja, diante de mim agora estavam as pessoas consideradas aptas a resolver a questão e o problema, mas elas não resolveram. E você vai resolver? Então, a gente vai lendo assim, vai ficando maravilhado, né? Tipo assim, Deus coloca a pessoa certa na hora certa para a glória do nome dele. Porque aí, o que ele faz? Ele dá uma aula de história para ele do que aconteceu lá atrás. E quais as consequências daquele orgulho, daquela atitude. Então, olha só, o que você fez vai ter consequência, porque lá atrás o outro fez e também teve. Daniel também pensa, Daniel, na idade de mais ou menos 80 anos, ser chamado na presença do rei por conta de uma molecagem. Pensa, a paciência dele não estava muito boa, não, né, gente? Porque, olha, eu me acordar uma hora dessa, esse moleque, vou lá, mas ele vai escutar. Bem, Mas é interessante a ousadia de Daniel, né? Como a Neide falou, ele conta a história do rei Nabucodonosor. Sabe o que é interessante? A gente vendo isso, quando ele conta essa história, quando ele faz essa interpretação para o rei Nabucodonosor, que a gente viu no capítulo anterior, ele aconselha o rei. Então, tipo assim, ele tinha algo com o rei Nabucodonosor. Então, ele aconselha, olha, se arrependa, seja mais humilde, se humilhe. Quem sabe assim, isso não acontecerá com você. E realmente, aquele sonho, aquela visão, durante 12 meses não aconteceu. E veio a acontecer quando o rei Nabucodonosor, no teto, sei lá, na parte mais alta do seu reino, começa a se orgulhar. Ele provavelmente está vendo toda a sua conquista ali, a Babilônia, e ele começa a se orgulhar como se ele tivesse feito tudo aquilo sozinho. E então cai sobre ele o castigo do seu sonho. Aqui a gente já vê que Daniel não tem isso com ele. E pode ser até pelo motivo dele realmente não ser o rei. Dele só ser o filho que está ali reinando por aquele momento, porque o verdadeiro rei não está. E quando ele faz a interpretação, ele fala, cara, já era para você. Não tem o que fazer. E aí ora, por ordem, então ele recebe a capa, né, vermelha e o terceiro lugar do posto por ordem de Belsazar. Agora você imagina, se não acontecesse na mesma noite, se tivesse tido tempo de Daniel se tornar o cara, no caso agora seria o segundo mais importante do reino, será que ele sobreviveria à invasão dos medos dos persas? Sabendo que ele era o outro, por exemplo, assim, Belsazar morreu, quem governa agora é Daniel, enquanto o rei regente não vem. Então, tipo assim, por ser sido tão rápido, provavelmente só aqueles que estavam na presença do rei ficaram sabendo o que aconteceu. E já Dario não sabia de nada. Então a gente vê Deus também cuidando para que Daniel não fosse pego e morto por ser mais um da corte, né? Fechou, gente? A gente finalizou o capítulo 5. Acho que deu para a gente entender legal o cuidado de Deus, as coisas que a gente não deve brincar com Deus, né? E eu acredito que aqui no livro de Daniel a gente percebe muito bem a soberania do Senhor, o poder do Senhor, o Senhor mostrando quem Ele é e como Ele age. Que Deus também pode abençoar aqueles que não o servem, mas se isso trouxer orgulho, Ele também castiga eles, né? A gente vê com Nabucodonosor. Então, e aí a gente vê aqui Deus também se levantando, olha só, 23 anos depois de Nabucodonosor,
se colocando em defender, né, aquilo que tecnicamente é seu, né, porque estava no seu templo, e mostrando, ó, chega, o reinado de vocês acabou. E entrega esse rei orgulhoso, né, na mão do próximo reinado. E é bem interessante, né, porque se você, igual como a Neide estava falando, como é a imaturidade, né, você está cercado por um exército dando festa. Tinha que estar preparado para a batalha, né, em vez de ficar dando festa. Então, quando estamos cercados pelos nossos inimigos, temos que estar preparados para a batalha, como a gente viu ontem, vigilantes, atentos, buscando ao Senhor em maturidade para vencermos a batalha. E quando a gente está cercado pelo inimigo e não está ligando, olha isso, cara. Quando a gente está cercado por inimigo e está dando festa, não está ligando para o inimigo, acha que o inimigo não existe, ou que o inimigo nunca vai passar pela barreira que existe entre você e ele, cuidado. Como diz acho que está na Bíblia, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né? Então, isso aqui acho que traz uma lição para a gente. Quando você está cercado pelo seu inimigo, não vai dar festa. Não vá para a festa. Vai vigiar, vai orar, vai buscar estratégias para vencer esse inimigo. E a gente vê aqui um rei que baixou a guarda por achar que estava totalmente protegido. E ao baixar a guarda, até blasfemar contra Deus ele fez. Caraca, velho, como isso é sério. E como a gente tem... Posso trazer pelo meu contexto de pessoas próximas que está com a guarda totalmente abaixada por achar que, por conhecer um pouco de Deus, acha que Deus fará tudo por eles. Mas, às vezes, Deus traz coisas pesadas para que haja um despertar, né? Assim como a gente viu com Nabucodonosor. Precisou ficar louco por 7 tempos, que a gente pode se dizer que seja 7 anos, ou que não seja 7 meses, não é tão claro, mas eu acredito que seja 7 anos. Passou por uma tribulação gigante, né? Para que despertasse e voltasse a se tornar um rei que louva e exalta ao Deus único. Então, que a gente não precise passar por essas lutas que o próprio Senhor coloca sobre nós para que possamos voltar a Ele. E sim que a gente possa estar sempre nele. E quando essas lutas vierem, a gente vai estar com Ele na batalha. E atentos e vigilantes, porque o nosso inimigo está sempre... como que é a palavra que eu usei? À espreita. Está sempre com um cerco ao nosso redor, né? Sempre à espreita, sempre ao nosso redor, ali rugindo, preparando para se atacar. E mesmo que a nossa muralha seja grande, forte, se o Senhor não estiver lá dentro, não vai adiantar. Deus é bom. Fechou, gente? Vamos tá encerrando. Aí a gente volta, se Deus quiser, amanhã, para ver Daniel nas covas dos leões. Quem quiser orar hoje, fique à vontade para a gente poder encerrar. Quem quiser orar, fica à vontade, Neide. A Neide orou ontem. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Agradecemos por este momento que nós podemos dar as nossas primícias, ó Pai, nas primeiras horas, ó Pai, tudo a Ti, para o entendimento da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, venha conduzir as nossas vidas através de sabedoria, através daquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Não permita, ó Pai, que o nosso coração venha se engrandecer a ponto de acharmos que nós somos os donos das nossas vidas, pois não somos, ó Pai. Somente a Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória, ó Pai. Somente a Ti todo o poder, ó Pai. Que o Seu nome seja exaltado,
que o seu nome seja louvado, ó Pai. Queremos, ó Pai, através do seu Santo Espírito, fazer diferença, ó Pai, na vida de outras pessoas, ó Pai. Porém, assim, se o Senhor quiser que nós o façamos, ó Pai, usa-nos, ó Pai, para que continuemos neste caminho, para que continuemos buscando mais do Senhor a cada dia, ó Pai. Queremos que o Senhor se conosco, ó Pai, no dia de hoje, nos guie e nos dá o entendimento daquilo que é preciso fazer para hoje, ó Pai. Nós oramos, agradecidos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E com essa oração a gente finaliza mais uma leitura e percebe como Deus age em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar e que você possa ser abençoado e que Deus possa derramar sobre sua vida cada vez mais sede de buscá-lo.